Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo de Olho no Campo aqui no canal do YouTube do canal Pecuarista. O conteúdo de Olho no Campo, você sabe, é em parceria com a Leilosul. Então, para quem assiste na Leilosul, confere 10 minutinhos, mas a entrevista na íntegra tá aqui no nosso canal do YouTube. Quero aproveitar e te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso YouTube, porque assim, toda vez que uma entrevista nova for ao ar, você será notificado e aí não perde nenhum detalhe. Também quero aproveitar e te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo, toda a nossa galeria de vídeos, todas as nossas entrevistas estão aqui. Então você fique à vontade, a casa é sua. E para você que ainda não conhece o canal Pecuarista, caso você não conheça o canal Pecuarista, eu te convido a ir no site do canal Pecuarista e acessar, além das notícias, os nossos conteúdos exclusivos com os nossos colunistas. Todo dia tem colunista falando de novidade para você, então você não pode perder. Agora, se você é mais da rede social, então tá aqui, ó, tá aparecendo o nosso Instagram. Fica ligado que lá também tem muita coisa, tem mais do que tem no canal Pecuarista, mas no site ali você encontra, por exemplo, os destaques do dia com o nosso editor, o Luciano Ramos. Todo dia de manhã ele traz as principais notícias para você. Olha, o nosso conteúdo de hoje tá muito bacana, muito legal. Eu converso com Necésio Rosa Neto. Ele é meliponicultor e apicultor do projeto de Abelha em Abelhas. Ele vai falar pra gente dessa realidade da meliponicultura, também um pouco de apicultura. Vamos falar dessa importância das abelhas para o ecossistema. Enfim, tem muito conteúdo bacana para falar. Eu já quero trazer o Necésio, dar um olá pro Necésio. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Necésio. Claro, muito bom. Para o pessoal entender um pouquinho, é importante saber a diferença de apicultura para meliponicultura. Eu acho que é o primeiro passo para que todos tenham uma compreensão exata, né, do tema que nós vamos falar aqui hoje. Exatamente, mas antes de você revelar, a gente vai chamar a vinheta. É 30 segundos, tempo de rodar a vinheta. E o Necésio já volta falando sobre a diferença entre meliponicultura e apicultura. Aguenta aí que a gente já volta. Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Agora sim, de volta com o nosso conteúdo. E você percebeu que o Necésio ia falar sobre a diferença. Eu falei, não, pera aí um pouquinho. Então, Necésio, já mais uma vez, obrigada. Então, começa explicando pra gente a diferença entre a meliponicultura e a apicultura, Necésio. Então, vamos lá. Meliponicultura, abelha sem ferrão. Apicultura, abelha com ferrão. Então essa é a principal diferença dos dois. E aí a gente tem que entender um pouco mais, né? Por que apicultura? Apis mellifera é a abelha conhecida como abelha Europa, que tem um ferrão. Então a gente está falando de alta produção de mel e favo de mel. A meliponicultura são as abelhas sem ferrão, baixa produção, com alto valor agregado, e que produz meles medicinais. Você estava comentando com a gente que existem mais de 300 espécies de melíponas, né? Mas a produção hoje, elas não são todas que têm essa produtividade, correto? Queria que você contasse um pouquinho do seu projeto de Abelha em Abelhas. Ele nasceu a partir... Porque você... Assim, gente, o Necésio... A família do Necésio está na apicultura há mais de um século. É verdade. 1904, certo? E o Necésio é a sexta geração. A sexta geração. Mas há mais ou menos um ano você se dedica às melíponas, que são essas abelhas. E aí o projeto de Abelha em Abelha, ele nasceu a partir desse seu interesse. Exatamente. A apicultura, a gente já tem gerações, né? Como você mencionou, sou a sexta geração e a gente está dando continuidade. A gente sempre defendeu a questão da alta produção. No caso, uma quantidade de abelhas, mas com manejos adequados para alta produção de mel. Enquanto que a média brasileira é 20, 25 quilos por enxame,
a gente consegue bater 40, 50 quilos de produção anual por enxame pelo manejo adequado. Agora, de um ano para cá, realmente as portas se abriram aí para a meliponicultura e eu fiquei encantado de ver tantas espécies, né? Fascinado, na verdade, de ver tantas variedades de abelhas, porque se há um ano atrás você me perguntasse de abelha, eu ia falar que eu conheço a jataí, a arapuá, mamangava, do maracujá, e eu ia engasgar com qualquer outra espécie, né? Hoje não, hoje eu já conheço várias espécies, né? Tenho uma produção de mais de 12 espécies diferentes e muitas delas voltadas para a produção de mel e outras voltadas para a polinização. Porque tem isso também, né, gente? A abelha, ela tem um papel muito importante para o ecossistema, para a vida, né? Se não fosse a polinização, não haveria vida. Exato. Certo? Mas existem aquelas que são específicas para a polinização. E elas têm um trabalho fundamental, inclusive, na polinização com outras culturas. Porque elas são responsáveis, por exemplo, para a recuperação de matas, para manter o equilíbrio do ecossistema, né, Necésio? É isso mesmo. A questão da polinização, se aplicada à abelha certa, na cultura certa, você consegue um ganho de 20% a 50% a mais de produção na mesma cultura. Por exemplo, o açaí. Se você tem um açaí ali produzindo 100 toneladas, e aí você adiciona as abelhas corretas, ele passa a produzir no mesmo espaço 150 toneladas. Então é algo significativo. A mesma coisa acontece com frutas vermelhas, com cacau, e várias outras culturas, né? O morango, por exemplo, já tem estudos comprovados que bateu 60% a mais de produção do morango por causa da jataí, uma abelha sem ferrão, muito comum na nossa região. Você falou do cacau, de frutas vermelhas, que são culturas que estão aqui no nosso noroeste paulista. Inclusive, quando eu te encontrei e a gente começou a conversar sobre a meliponicultura, né, e um pouco da apicultura também, eu falei, nossa, mas a gente ter produção de mel aqui no noroeste paulista não é muito comum, né? E aí você foi me explicando. Isso eu acho que mostra que, além do Brasil ser um país muito diverso, diversificado e de produzir muito bem alimentos de uma maneira geral, mostra que existem regiões do país que elas são uma verdadeira surpresa e onde a gente pode encontrar a produção de algo que a gente não imaginava, né, Necésio? Acho que isso se dá bem aqui no nosso caso, no noroeste paulista, né? Sim. O Brasil hoje, na parte de apicultura, né, agora que os telespectadores já sabem a diferença, eu vou já ser direto. Na apicultura, nós temos uma produção aí de 65 toneladas por ano aí de mel, né, em média. E tem crescido. Agora, a meliponicultura, nós não temos ainda uma alta produção, mas o segmento tem crescido significativamente. Então, cada vez mais o pessoal está entendendo a importância desses meles medicinais, né, tanto para a saúde quanto a valorização disso na exportação. Eu queria voltar um pouquinho com você para falar da questão da apicultura, da nossa produção de mel. O Brasil, ele produz muito, né? Algumas regiões do país ali. Hoje, o destaque maior de produção de mel pela apicultura talvez seja ali mais a região Nordeste, né? O Sul também produzia muito. O estado de São Paulo deve estar ali entre os 5 principais, né? Sim. Mas a gente tem uma produção alta, mas a gente não tem um consumo alto, né? Agora falando de apis, né? A gente tem uma produção aí de 65 mil toneladas ano e a nossa produção, nosso consumo per capita, enquanto a maioria dos países 240 gramas per capita, nós consumimos 60. Por que, Necésio? Eu penso que é questão de cultura, né? Desde de pequenininho a gente não é incentivado a consumir tanto mel. A gente é mais direcionado ao açúcar, que não faz tão bem para a saúde, né? Sal e açúcar a gente sabe que é um problema. Tem que ter ali a dosagem adequada, claro. Mas o mel, que ele é saudável, é menos consumido, talvez pelo valor agregado, né? É um produto mais caro, nem todos conseguem ter acesso ao mel. Então, eu acho que é uma junção de vários fatores. Mas o ponto interessante que o pessoal está entendendo que esse consumo ele pode aumentar com o manejo correto da pessoa, às vezes, ter a produção do próprio mel em casa.
Por exemplo, com as abelhas sem ferrão, que pode ter a produção na cidade. Então, isso é uma curiosidade, porque quando a gente pensa, primeiro assim, que eu acho que é importante a gente vir aqui, trazer você aqui, para a gente mostrar esses dois lados e desmistificar um pouco que toda abelha tem ferrão e toda abelha, embora seja muito importante, como a gente disse aqui, para o nosso ecossistema, para tudo isso, para nossa produção de alimentos, a abelha é nociva, ela não é, né? Exato. Em primeiro lugar, ela não é. Mas que é possível, inclusive, a gente ter uma colmeia em casa e produzir mel em casa. Sim. Todo mundo fala tanto de alimentação saudável, tá aí um super exemplo de alimentação saudável. Com certeza. Qual que é a abelha que pode produzir em casa? Na nossa região, aqui São José do Rio Preto, a região aqui é a jataí. É uma abelhinha muito comum, né? Provavelmente todo mundo aí já conhece ela, ou tem em casa, ou um vizinho que tem. Então, a jataizinha, com a caixa própria de produção, ela consegue proporcionar aí de meio quilo a 1 quilo de mel para a família aí, por enxame. Já é uma, né? Dá para substituir, né? Bem o açúcar, né, Necésio? Agora, já é um começo. Exatamente. Gente, agora o Necésio trouxe aqui pra gente também os melis ou... Melis ou mês. Essa aqui é a produção sua, certo? Eu queria que você também tirasse na caixinha. E aqui são os própolis, correto? Porque eu queria falar mais dessa produção medicinal das abelhas sem ferrão, de mercado. Eu queria também explorar um pouco isso com você, porque a produção dela, como você falou, ela é baixa, porém com alto valor agregado. Exato. Qual que é a principal diferença? E se você quiser tirar da caixinha pra gente mostrando também, qual que é a principal diferença? Eu vou começar falando um pouco da própolis, tá? A própolis é um produto bem conhecido pelo pessoal, principalmente a própolis verde. Ela é uma resina de planta, né, extraído do alecrim do campo. Então, essa própolis, com certeza, tem propriedades que ajudam muito, já comprovadamente em estudo, tal, que fortalece o sistema imunológico. Nós trabalhamos com ela em 30% própolis, tá? Nós temos no mercado hoje 11% ou menos. Tá, vai. Mas quanto mais própolis tem, mais forte mais resistente, melhor o retorno, né, para a questão da saúde. Nós também temos a própolis de jataí, que é essa daqui. Pretinha. Isso. Ela, além de ter tudo que a verde tem, né, na questão do sistema imunológico e tudo mais, ela atua mais no sistema digestivo, quem tem bactéria em estômago, ou que tem algumas gastrite, coisa que não fica legal, então ela auxilia nesses tratamentos. Porque toda própolis, ela é antibactericida, antifungicida, antiviral e anti-inflamatória. Então, ela ajuda realmente a fazer um tratamento na pessoa, né? A vermelha, que é uma própolis produzida lá no Nordeste, a partir da planta chamada rabo de bugio, que é uma planta dos mangues lá no Nordeste, tem tudo que as outras têm, e em especial parte de articulação, ajuda em dores articulares. Quem tem fibromialgia, por exemplo, ela auxilia nesse tratamento, né, de dores articulares. E a própolis azul, que é a mais nova descoberta brasileira, tem muito estudo em andamento ainda, não comprovado, mas que as propriedades dessa própolis já conseguem bater, né, praticamente todas as outras em questão de potência. Chega a ser 10 vezes mais potente do que a própolis verde. E ela é produzida a partir de uma abelha sem ferrão, chamada mandaçaia. Isso somente num local do Brasil que produz ela, na verdade do mundo, que é lá no litoral do Paraná, lá em Morretes, Paranaguá, Ilha do Mel. Então aquela região é Mata Atlântica, então são resinas de plantas da Mata Atlântica com a mistura do barro dos mangues banhado pelo mar. Então ali na bacia do Paranaguá tem os mangues, então essa mistura desses barros com essas resinas, forma um gel própolis. E esse gel própolis, produzido por uma abelha sem ferrão, que produz esse própolis azul. E ele é azul mesmo, né? Desde a matéria-prima. Todos eles, né? O verde é verde mesmo. O de jataí, ele é preto, mas ele na formulação ele fica bem clarinho, né? Ele é bem suave, inclusive. Vermelho é vermelho mesmo e azul mesmo, desde a matéria-prima. Porque era uma das questões que nós estávamos conversando antes de começar a gravação, a questão do não vou falar subprodutos, mas o que sai a partir dessas, né, da produção dessas abelhas. Por exemplo, a gente sabe que da produção das
das apes sai ali a cera, sai, né, os subprodutos. E aqui também, né, a gente tem. Falando em apes, nós temos aqui o própolis verde, própolis vermelha. São apes melíferas que produzem ele. Tá. Jataí é uma abelha sem ferrão e a mandaçaia também é uma abelha sem ferrão. Então essas duas, elas se destacam um ponto a mais do que a apis pelas propriedades medicinais mesmo, que a abelha sem ferrão, ela sempre dá um quê a mais na questão medicinal. Tá? Agora emendando a questão da própolis com o mel, por que que o mel da abelha sem ferrão, ele é mais valorizado? Além de ser baixa produção, ele é mais valorizado. Por quê? Propriedades medicinais. Quando a gente fala de apicultura, nós estamos falando de favo de mel. Eu vou até tirar aqui, para quem tá em casa aí acompanhando a gente, porque eles são, além de tudo, eles são bonitos, né? Vou pedir para você retirar ali da frente os própolis, pra gente colocar aqui pra câmera aí filmando as cores também dos meles, né? Legal. Eu já tiro aqui. Isso, tira aí pro pessoal de casa aí vendo. Vamos tirar aqui os própolis da frente, pro pessoal ir de casa e vendo isso, para ver a diferença da coloração dos meles. E eles são bonitos, né? São bonitos. E saborosos, né? Porque a questão do sabor é diferenciada também. Olha só, aqui o pessoal de casa... Eu vou até contar um pouquinho sobre essa questão de sabores. Isso, por favor, se você puder contar pra gente a questão do sabor, mas você estava falando das propriedades medicinais que eles têm, né? Isso. Por que das propriedades medicinais? Então, respondendo a isso. A apicultura, favo de mel, tá? Certo. Então, o favo de mel, ele é feito de cera. Beleza? E a meliponicultura? É pote de mel. E o pote de mel, quando a gente fala em pote de mel, nós estamos falando de cerume. O que é o cerume? É cera com própolis. Então, o mel da abelha sem ferrão, ele é maturado num pote de própolis. Então, nós já sabemos das propriedades medicinais da própolis. Sim. Aí você tem um mel que é naturalmente maturado, igual um barrilzinho ali que matura uma cachaça, por exemplo. Ele matura o mel num barrilzinho, por assim dizer, que é um pote natural de cerume, que é cera com própolis. Então, daí as propriedades medicinais dele, né? Nós temos o mel do mambucão, que hoje é o mel mais caro de produção do Brasil. Então, o mambucão... nós já estamos estudando maneiras de fazer um enxame virar 2, virar 3, virar 4, talvez pelo sistema direto, né? Pelo manejo direto, mas principalmente pela enxameação natural. Então a gente deixa uma caixa, a abelha se torna uma matriz, e assim que ela se torna uma matriz, ela enxameia para a natureza, e aí a gente tem mais e mais abelhas na natureza. Então, em locais adequados, tem sido muito bom. E com esse trabalho, a gente também explora de uma maneira sadia, de uma maneira correta, os meles medicinais, né? De uma maneira que realmente vai trazer benefícios para nós. Então, o mel do mambucão, por exemplo, é um mel que hoje no mercado, em torno de R$1.000 o quilo do mel. Ele é um mel delicioso, né? Que a parte de glicose, sacarose de um mel tradicional, de um mel de mesa, vai ser de 6, 8, 10. Esse mel aqui é 0,2. Ele já está no mercado. É pouco encontrado. Pouco encontrado. E aí você falou num valor de R$1.000. R$1.000 a produção, R$1.000 o quilo, né? R$1.000 o quilo. Tá. E no mercado ele vai sair quanto, mais ou menos, por exemplo? Um potinho desse aqui de 40 ml, que são 50 gramas, 55 gramas, R$60. R$60. Esse potinho aqui custa R$60. Tá. Né? Então nós temos aqui um mel que ele tem propriedades medicinais incríveis e que está sendo muito estudado, tá? E cada vez mais pelas propriedades, por ser maturado nos potes de cerume, que tem o própolis, e que tem um potencial gigantesco, né? Da gente aumentar a quantidade das abelhas, tirar ela da extinção e fazer com que a produção dela seja bem aceita, né? Na população mundial, para exportação, por exemplo. Temos o mel da Jataí, que é o mel mais conhecido, né? Um potinho desse aqui, R$15, né? Um potinho de 40 ml, ok? Em torno de R$200 a R$300 o quilo do mel da Jataí. A mandaçaia, que é também uma abelha sem ferrão, eu citei da própolis azul, né? Então, quando eu tenho as colmeias direcionadas para própolis, elas não produzem mel para nós, só para elas, só o suficiente delas. Agora, quando eu direciono a produção da mandaçaia para mel, aí ela não produz o própolis, só o suficiente. Então, são manejos diferentes. Isso é uma curiosidade legal.
E a mandaçaia da nossa região, por exemplo, produz um própolis preto, que assim, é legal, mas não é tão bom quanto o azul. Então o que a gente faz? As mandaçaias da nossa região a gente direciona para produção de mel. De mel. Né? Porque ele tem um mel que em torno de R$600 o quilo. Uma uruçu amarela, em torno de R$800 o quilo do mel, né? E a borá, que é um mel de R$500 o quilo, que é um mel agridoce, um mel salgadinho, né? Então é usado muito em parte culinária. E eu ia te perguntar sobre mercado. Como que é o mercado hoje para meliponicultura? Eu imagino que a gente ainda não tenha uma produção suficiente para exportação, né? Você mesmo é prova disso. Mas como que é esse mercado hoje? A meliponicultura é algo que de 5 anos para cá ela tá ganhando corpo, né? Vamos colocar dessa maneira. E como é que tá como é que esse mercado se movimenta hoje no Brasil? Hoje, quem vai ter acesso a meles medicinais são resorts, restaurantes 5 estrelas que usam para acabamento de pratos, né? Também para fazer bebidas especiais e alguns em setores de medicina, né? Algumas farmacêuticas que compram mel para poder colocar junto em formulações de remédio. Então, hoje o mercado, vamos falar, não chega à população de uma maneira tão acessível ainda, por causa da baixa produção, né? O Brasil ainda não está explorando a capacidade do nosso país de produção de mel medicinal, não está sendo explorada ainda como um todo. Mas é possível a gente ter um melhor... explorar melhor esse mercado? Do que depende? Depende do interesse dos produtores? Depende do quê? É possível sim, através de parcerias, né? Esse é o objetivo do De Abelha em Abelha, que é o nosso projeto. Esse projeto ele tem, vamos falar assim, 2 caminhos que a gente abraça. Um é a questão da polinização, que é em parceria, como a gente falou agora há pouco, com alguns produtores de frutas vermelhas, cacau, açaí, de algumas culturas específicas, né? Mais voltadas para frutas, tá? E outra é a questão da produção do mel. Então, polinização é uma coisa, você direciona as abelhas para aquele objetivo, e a produção de mel é outra coisa. Então, a gente monta, de acordo com a área que a pessoa tem, um projeto específico. Então, tem lá um proprietário rural lá que tem uma mata de 100 hectares que está lá como reserva. Por exemplo, 100 hectares, 200 hectares, mais ou menos, né? Dependendo. Aí nós vamos na propriedade, fazemos um levantamento do pasto melitófilo, que são as plantas que tem ali naquela mata, e nós vamos indicar, olha, para sua propriedade daria certo a abelha A, B, C e D. A abelha A tem isso, a B tem aquilo, e aí a gente dá as vantagens e desvantagens de cada uma, apropriadas para a mata dele. Se vai ser algo para restauração de mata, ou se vai ser algo voltado para a produção de mel, vai ser de acordo com a área de cada um. Por exemplo, o mambucão. Ele exige uma mata grande, que tem uma umidade significativa, e ele precisa estar ali 100, 200 metros de água ou nascente ou corrente. Então, quer dizer, ele tem essa exigência, né? Tem que ser um lugar mais fresco que está próximo de água. Enquanto que uma borá, por exemplo, ela consegue estar um pouco mais distante de água. Uma mata de cerrado já ela é um pouco mais resistente. Já atenderia uma demanda da borá, por exemplo. Né? A jataizinha, tanto na mata úmida quanto no cerrado, vai muito bem. Então, cada espécie a gente vai indicar de acordo com a propriedade da pessoa. Uma coisa que me chamou a atenção também foi, a gente teve a Expo, né, aqui em Rio Preto, e na Expo vocês tiveram um dia dedicado à apicultura e meliponicultura, e vocês falaram muito de tecnologia e manejo para essa produção, né, para as duas áreas. O que você destacaria desse debate que vocês tiveram, tanto em tecnologia, em manejo, nesse ponto? Porque também teve um outro debate que você estava me contando, que é assim, as melíponas, elas são um pouco mais sensíveis que a apis. A apis, ela é mais resistente, né? As melíponas não. Então, elas exigem um manejo diferente. Sim, sim. Questão da tecnologia, né? Então, no dia
3 de outubro agora, Dia Nacional da Abelha. Nós tivemos a oportunidade, né, através da Expo Rio Preto, aqui de São José do Rio Preto, tá tendo esse primeiro dia de campo de meliponicultura e apicultura. Então nós tivemos palestras de manejo, palestras de abelhas migratórias, no caso da Apis mellifera, né, que são abelhas que o produtor ele tem lá 1000 caixas, por exemplo, e ele vai onde é que tem flor. Ah, a florada está no eucalipto, leva as abelhas para o eucalipto. Olha, agora a florada está na laranja, leva as abelhas para a laranja. Ah, agora a florada está no cerrado, lá no cipó uva, por exemplo, leva as abelhas para o cipó uva. E assim dá continuidade ao trabalho. E também falamos muito de tecnologia, né, na questão do manejo. Então hoje nós temos bastante conhecimento de técnicas através de pessoas que já estão na meliponicultura há um tempo já, né, que têm estudado e têm mostrado resultados, que é assertividade no manejo. Então, cada espécie, de acordo com cada local, para poder proporcionar para a abelha uma condição adequada para o objetivo dela. Eu até exemplifiquei, quando falamos sobre essa questão de tecnologia, a questão do gado, né? Vamos falar o desenvolvimento bovino com a abelha. Então, por exemplo, o bezerrinho nasce, né? Então, o bezerrinho nasce é igual você pegar uma abelha numa isca. Então, não tem como um bezerrinho ser o reprodutor da sua fazenda. Então, não tem como uma abelha que você acabou de capturar ser uma matriz. Então, são etapas. Depois que ele nasceu, ele passa pela desmama. Depois da desmama, tem a mudança de categoria, onde ele vai virar um garrote, para depois se tornar um touro PO. E aí você vai direcionar, olha, esse touro realmente é bom, ganhou tantos campeonatos, vai ser usado para reprodução, sêmen, comercialização, etc., de acordo com o objetivo dele. A abelha é a mesma coisa. Então a abelha ela é capturada numa isca, transferida para uma caixa, depois dessa caixa ela recebe os módulos, para aí então se tornar uma matriz. A partir do momento que ela é uma matriz, aí você vai decidir o que você quer fazer com ela. Se você quer ela para polinização, ou você quer ela para produção de mel. E aí você vai conseguir direcionar aquela espécie, né, para aquele fim. Então as tecnologias, elas realmente têm vindo para nos ensinar técnicas, né, para nos ajudar a trazer esse conhecimento para a gente transformar essas abelhas que, vamos falar, a maioria delas estão em oco de árvore, em matrizes, em caixas didáticas estudadas, por exemplo, pelo INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Ele tem um modelo de caixa para determinadas espécies. Vai pegar uma jataí, é uma caixa de 12 por 12 de espaço interno livre. A parede, quanto mais grossa, melhor, né? O indicado seria uma parede de 4 centímetros ou mais, né? Para proteção da abelha. Imagina uma abelha que está lá no oco de uma árvore. Então, muitas dessas árvores têm lá 10 centímetros de oco como proteção contra frio e calor. Uhum. Então, quando a gente fala de caixa didática, a gente não está falando de uma caixa fina. Nós estamos falando de uma caixa grossa que vai proporcionar uma condição térmica para a abelha realmente se desenvolver a ponto de se tornar uma matriz. Que seria tipo, como se ela tivesse mesmo na natureza, alguma coisa. Uma réplica não, mas ela vai simular. Isso, então a tecnologia nesse segmento tem vindo através de estudos, conhecimento, trazendo técnicas que proporcionam, né, uma condição adequada para a abelha para direcioná-la para o nosso fim, se é polinização, se é produção e assim por diante. Você tem projetos, inclusive, nessa área, né, Nós temos nos dois caminhos, né? Projetos para polinização, em parceria com Senar, Sebrae, a CAT agora também como parceira nossa, de projetos de polinização, e também parcerias de produção, que eu tenho feito com alguns produtores da região. Inclusive, fechei uma parceria com a Limbacid, né? Eu tenho autorização dele para estar citando isso. Na propriedade dele para produção de meles medicinais, né? Visando exportação. Porque, como nós falamos, é um mercado que a gente precisa explorar. Mas você não acha que também é um mercado que a gente precisa, além de exportar, a gente precisa fazer com que nós consumamos mais? Excelente. Se a gente tiver essa educação, essa cultura desde novinho, né, a consumir mais mel, com certeza os benefícios para a nossa saúde vão ser muito maiores, muito maiores. Então o pessoal que prega essa questão de
saúde, qualidade de vida e tal, o mel tem que estar integrado, né, nesse dia a dia. Né? Não é uma vez, de vez em quando, achar que o mel é um docinho. Não, o mel, na verdade, é um alimento. O mel é um alimento, necessário, exatamente. né? Ele tem ali as enzimas, tem todas as propriedades medicinais que vão favorecer o desenvolvimento de coisas boas no nosso corpo, né? Bactérias boas, é como se fosse ali dentro do nosso organismo fortalecer o sistema imunológico. O mel, ele tem esse poder. O mel e todos os produtos da abelha, né? O própolis, o pólen. Então, são produtos que realmente ajudam o nosso corpo a interagir, a ter uma saúde melhor. A abelha é o inseto mais importante do mundo, né? Então, a gente entende que nós temos que preservar, temos que cuidar. E é a abelha que é responsável por 70% de todo o alimento que a gente consome. Então, nós temos que cuidar dessas abelhas. Questão de pulverização, o pessoal faz, de inseticida, tudo. É só ter a consciência, pessoal, fazer à noite. Faz. Eu tenho que pulverizar a minha soja, meu milharal. Tudo bem, a gente entende. E realmente, não estou falando de algo com contato. O regente, ele destrói, né? Porque vai ficar residual na planta. Mas no caso desses inseticidas que não deixam residual, faz à noite. Porque à noite as abelhinhas voltam tudo para casa, elas ficam em casa. Então, bate o inseticida que tiver que bater na sua lavoura à noite. Espera escurecer e faz o trabalho. Hoje tem drone com tecnologia. Hoje essa tecnologia noturna, permite, entendeu? né? Então, essa precisão e tudo mais. Exatamente. Respeita as áreas, né? Os apiários cadastrados, meliponários cadastrados, respeita a área de segurança e faz à noite, que aí não vai ter problema nenhum. Quer dizer, essa comunicação entre os produtores, né, com os apicultores e meliponicultores, não é bater de frente, nós temos que ser parceiros. Exato. Nós temos que mas muitas vezes o produtor faz porque não sabe. Então, talvez falta um pouco da nossa parte como apicultor e meliponicultor, alertar o pessoal, não, tudo bem, passa o veneno que você tiver que passar, claro, né, os permitidos por lei, após escurecer, à noite, que aí vocês não vão afetar o desenvolvimento das abelhas. Isso que você falou, né, Césio, é muito importante e é um ponto que a gente, sempre que possível, a gente bate. A gente fala aqui no canal Pecuarista. A parceria entre todos os produtores, né? Porque todo mundo tem que andar de mão dada. Porque quando a gente anda de mão dada, quando a produção anda de mão dada, produtores de áreas diferentes, eles criam uma sinergia, o agro ganha. As pessoas ganham, o Brasil ganha, a nossa produção vai para frente, fica tudo mais saudável, não é? Nós já temos na mão o melhor país do mundo de produção. Verdade. Eu acho que ninguém discute quanto ao potencial de produção de alimentos do Brasil. Exatamente. Então, é só questão de comunicação para poder interagir com todos os setores. E eu garanto para vocês que, cuidando das abelhas, todos os setores vão ter mais produção. Todos. Desde a base até o mais avançado, nós vamos ter maior produtividade, mais qualidade dos alimentos. Eu vou citar o exemplo do morango, por exemplo. Com a abelha jataí, né, tendo bastante abelha na polinização do morango, você não tem aqueles morangos que ficam mirradinhos, né, com defeito, não, só sai morangão. Então, além de ser morango bonito, viçoso, suculento. O tal do morango do amor, tem que ter polinização da jataí, senão não vai. Não tem como. Então, além de aumentar a produção, qualidade do fruto, doçura do fruto, você está preservando o meio ambiente, está preservando as abelhas. Então, um detalhe, né? Até estávamos falando sobre a questão do cacau, que é uma abelhinha pequenininha, lambiolhos, uma das menores abelhas do mundo, né? A menor abelha do mundo, a lambiolhos. Então, para polinização do cacau, por exemplo, a lambiolhos é a mais indicada, porque ela é muito pequenininha para realmente polinizar ali a flor do cacau. Aí a questão de veneno. Tem um besorrinho que afeta, que corta, não sei o quê. Beleza, qual que é o horário que esse besorrinho sai? Final da tarde. Quantas vezes vocês precisam de fazer esse inseticida, essa aplicação de inseticida no ano? Uma vez, 2 vezes. Como que a gente pode fazer? Nós já estamos criando caixas que a gente vai poder fechar as abelhinhas durante aquele dia de aplicação e elas vão ficar fechadas naquele dia, não vai atrapalhar em nada o desenvolvimento. De uma maneira confortável no ambiente delas. Aplica o inseticida, depois solta. Isso vai acontecer 1 vez, 2 vezes no ano. Não vai afetar em nada o desenvolvimento da abelha. E você vai preservar.
né? Então, é tudo comunicação. É tudo analisar o que é a questão, ver qual a abelha que se aplica naquela cultura, fazer a parceria e aumentar a produção. Necésio, para quem não tem nada, é possível começar do zero? E como é que se dá? Tanto para apicultura quanto para meliponicultura. É possível começar do zero? É possível sim. A minha sugestão, o primeiro passo é buscar conhecimento, né? Então, o Senar, ele proporciona cursos, tanto de apicultura quanto de meliponicultura, que treinam as pessoas desde a captura do enxame até a transferência, a ampliação do enxame para se tornar uma matriz, para depois direcionar, né, o enxame para se tornar produção de mel ou polinização ou o objetivo da pessoa. Porque tem também aquelas pessoas que são hobbyistas, gostam de ter ali as abelhas em casa só para tomar um cafezinho ali com a companhia das abelhas, as abelhas trabalhando e tal, que é muito gostoso também. Porque tem a parte terapêutica que nós nem falamos ainda, né? Pois é. Inclusive o Senar dá para esse tipo de manejo também, exatamente, né? porque tem a parte terapêutica, né? Famílias que têm crianças com TDAH, com a questão do autismo. Então, quando essas crianças têm interação com a abelha, elas acalmam. Então, isso é comprovado também, né? Tem vários terapeutas de São Paulo, por exemplo, da capital do nosso estado, que já estão indicando tratamentos com as abelhas. Tratamento de ansiedade para ter as abelhas em casa. Então, às vezes, a pessoa é muito ansiosa, tem ali 2 enxaminhos, um enxaminho de jataí ali, ou uma iraí, alguma outra abelhinha da região. Só das abelhinhas estar ali, só essa companhia já conforta a pessoa, acalma a ansiedade dela. Então, a abelha também tem esse poder, né? Por ser uma criação de Deus, com certeza ela consegue trazer essa bênção aí pro lar da pessoa. Mas tem sim, tem esses treinamentos, esses cursos, né? Nós temos alguns youtubers conceituados pela internet que a gente encontra, né? Inclusive aqui nós tivemos o Eurimar, do Abelha Tropeira, aqui conosco no evento na Expo. O Igor, Vida das Abelhas, também esteve conosco. Então são influencers que ensinam, né? Então os cursos, tudo, que ensinam desde a captura até o manejo para direcionar a produção. Não é bicho de 7 cabeças, basta a pessoa querer fazer acontecer. Sabe que tinha uma pessoa trabalhando comigo na Expo, e ela olhou pra mim e falou assim, Mel, eu posso ter abelha em casa. Peraí, vamos falar direito. Eu já sabia, já conhecia, né? Eu falei, de que abelha você tá falando? Ela, todas. Eu falei, não, todas não. Bem falado, hein? Todas não. Com ferrão não, gente, pelo amor de Deus. Todas não queremos você problema. pode ter as melíponas que não tem ferrão. Aí eu falei pra ela, olha, que são terapêuticas, que você pode ter um enxame em casa para produção de mel próprio. Inclusive ela tem pais e tal, idosos. Eu falei, olha, vai ser ótimo, porque eles vão reduzir a quantidade de açúcar, né? Vão começar... Eu vou procurar para fazer um curso. Eu falei, pois procure, que é muito bom. É muito bom, né? Muito bom mesmo. Necésio, você falou dos influencers, você falou das pessoas, e é claro que a gente sempre faz esse alerta. É importante que procure, mas informação com responsabilidade também. Exato. E eu queria deixar aqui o seu contato para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser uma consultoria com você, para a questão da produção de mel, para a questão da criação para recuperação de pasto, você dá esse tipo de consultoria também. Eu queria que você deixasse a sua rede social. É o Instagram de abelha em abelha, ok? Meu telefone, o WhatsApp é 17 99683 3250. Também estou à disposição para tirar dúvidas, para direcionar. Talvez fale assim, você vai ter tempo de sentar comigo e me explicar? Talvez não. Talvez eu vou direcionar um curso ou direcionar algum assistente para poder organizar ali a pessoa. Mas a maioria das vezes eu estou bem presente ali para poder estruturar desde ter abelha em casa ou ter uma produção na fazenda, ou no caso de polinização, né, nos pomares, nós estamos presentes aí para estar dando a assessoria necessária. Tá certo, né, César? Eu queria muito ficar batendo papo aqui com você, né? Falar sobre a questão do poder terapêutico, que a gente ainda não falou, mas o nosso tempo é curto. Mas, de qualquer forma, eu quero muito que você sinta-se à vontade para voltar, para quando tiver novidades. Nós estamos lutando aí por uma novidade e já está bem encaminhada,
que é para trazer um evento para São José do Rio Preto que vai realmente mexer com o mercado nacional da meliponicultura. Então, de repente, quando isso for concretizado, Por eu posso favor. voltar e estar informando vocês. Você vai voltar, você vai voltar. E a gente falar sobre isso. Necésio, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade e que a gente aprenda a consumir mais mel. É isso aí. Né? É isso mesmo. Muito obrigada, Necésio. Prazer foi nosso. De abelha em abelha agradece. E estamos aí para ajudar cada vez mais as pessoas a entender desse mundo maravilhoso das abelhas aí. E para você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. A gente se vê no próximo conteúdo De Olho no Campo e até lá, consuma muito mel. Até mais. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig.